Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: por que devo orar por todos? E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vou ler versículo 4, 5, depois o 7. Dizem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. 23 de julho de 2025. Grande Deus, te agradeço por esse momento e eu estou aqui diante de ti, por tua infinita misericórdia, em nome de Jesus, teu Filho. Quero apresentar cada pessoa que me ouve, a família de todos, resolve os problemas. A minha família abençoa, a minha vida, essa missão. E em especial quero orar por todas as pessoas, por todas as nações. Enfim, nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo por que devo orar por todos. Aqui é todo mundo mesmo. Amigos, inimigos, irmão na fé, aquele que não é ainda, o bom, o mal, sabe, o perseguidor, o inimigo mesmo. O inimigo que eu falo, pessoa. A gente deve orar por todo esse grupo. Não somente na nossa nação Brasil, mas devemos orar por todos os países. E aqui a gente vê Jeremias enviando aquela carta, aos exilados. A gente vê no versículo 1, ele já inicia assim, e estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que Deus enviou, que enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Deus permitira que o povo, os judeus, estivessem em terra estranha, Babilônia. Inclusive o salmista fala sobre isso, quando eles, naquele momento histórico de pegar as harpas e pendurar nas árvores, nos salgueiros. E eles diziam assim: como é que nós podemos cantar um hino, uma canção em terra estranha? Deus permitiu, mas aí Deus fala, eu entendo aqui, para nós hoje: vocês estão numa terra estranha para vocês, vocês não são daí. Estão no mundo, como Jesus disse, mas vocês não são do mundo. Vocês estão numa terra estranha. Mas não é porque vocês estão numa terra estranha que vai ignorar a convivência em sociedade e as responsabilidades como cristão, que é orar por todos. Trazendo para os dias de hoje. Israel, naqueles dias, foi para a Babilônia. E nós, os israelitas espirituais, que eu sempre digo, nossa pátria é o céu, mas estamos aqui também em terra estranha, e aplicacionalmente essa mensagem serve para nós também. Que ele diz: edificai casas nessa terra estranha, habitai nela, ou seja, vocês vão ter que viver nesse mundo. É terra estranha, mas vocês terão uma responsabilidade, que é orar. Orar para que esse local, no caso, nossa terra,
nossa nação, nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nossa casa, nossos vizinhos, para que todos tenham paz. Porque devo orar por todos, para que nós tenhamos paz. Inclusive, Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz o seguinte, no versículo 1, vou ler até o 4, diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis. Vamos trazer para os dias atuais, que a gente não vive um regime monárquico a título geral, as presidentes de nações, governadores, prefeitos. Então, pelos reis e por todos os que estão em eminência, inclui tudo, tá? Para que tenhamos uma vida. Olha só, a gente deve orar, né? Paulo diz aqui, fazer até súplicas, intercessões. É hora do Brasil fazer isso, viu, gente? Vocês estão acompanhando como é que nós estamos na nossa pátria. Então o Brasil precisa orar para o Brasil e o Brasil precisa orar pelo mundo. Ou para o mundo, né? Então diz assim, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O povo não está vivendo com essa quietude nem com esse sossego, não. Aí ele diz, em toda a piedade e honestidade. Então depende de nós também, para que, vamos falar do nosso país, para que os rumos do nosso país tenham um acerto. A gente tem que orar. Paulo está dizendo aqui que a gente precisa orar. Na carta de Jeremias também diz que o povo tem que orar por todos. Aí segue o versículo 3, vou terminar agora. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então isso é bom, a gente orar por todo mundo. E é agradável a Deus. Aí ele diz, por que Deus se agrada disso? E por que nós temos essa responsabilidade de orar por todos? Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então o objetivo de Deus é salvar todo mundo. Né? Que pena que a maioria não quer. Mas a vontade de Deus é essa. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Que Deus vos abençoe, vos guarde. Ótimo dia a todos e servo de Deus, Jessé.